O pastor Silas Malafaia é alvo aí de condução coercitiva na operação da Polícia Federal, Operação Timóteo, que investiga crime de lavagem de dinheiro através aí de royalties do petróleo. É isso mesmo. A notícia aqui do jornal Estadão diz o seguinte: pastor Silas Malafaia é alvo de Operação Timóteo por lavagem de dinheiro. E com isso eu dou as boas-vindas a você aqui no canal Notícias Comentadas, onde a gente vai comentar essa notícia dentro do contexto. A notícia é o envolvimento de Silas Malafaia com o processo de lavagem de dinheiro. E o contexto é: quem é Silas Malafaia? Né, que para muita gente pode se tornar uma decepção. Para muitas pessoas, o Silas Malafaia vai ser vítima de perseguição. Então a gente vai comentar esse contexto. Primeiro, a gente precisa entender quem é Silas Malafaia. Silas Malafaia, segundo aqui o Wikipedia, ele é um pastor pentecostal brasileiro, pastor evangélico, líder do ministério Vitória em Cristo ligado à Assembleia de Deus, portanto é evangélico. Ele é um feroz defensor da moral e dos bons costumes. É formado em psicologia, tem editora e já comprou briga aí com inúmeras pessoas, né, justamente pregando a moral e os bons costumes. É contra uma série de coisas, contra aborto, contra isso, contra aquilo, aponta o dedo na cara dos outros, chamando de corrupto, apoiou o golpe parlamentar que derrubou a presidente eleita Dilma Rousseff, chama um monte de gente de ladrão, enfim. É um pregador da moral e dos bons costumes. Na opinião dele, ele é o mensageiro direto de Deus que veio à Terra com a missão de dizer para o povo o que é bom e o que é ruim. Por exemplo, ser homossexual, na opinião dele, é um negócio muito ruim, né? E pronto, deve ser evitado, e para isso tem cura, é uma série de coisas desse tipo. Então tem diversas pessoas que seguem essa filosofia e tudo bem quanto a isso, cada um deve decidir o que acredita. Só que é interessante ver uma pessoa como Silas Malafaia envolvido num processo de lavagem de dinheiro. A acusação, segundo a Polícia Federal, é de que ele usa suas instituições para lavar dinheiro sujo. Vamos entender então vendo a notícia. A notícia é de hoje, dia 16 de dezembro de 2016, e diz o seguinte: a Polícia Federal cumpre nesta sexta-feira, dia 16, mandato de condução coercitiva contra o pastor Silas Malafaia, do Ministério Vitória em Cristo. Ele é suspeito de apoiar a lavagem do dinheiro de esquema de corrupção no Departamento Nacional de Produção Mineral. Os investigadores alegam que o líder religioso pode ter emprestado, entre aspas, contas correntes de uma instituição sob sua influência com a intenção de ocultar a origem ilícita dos valores. É claro que aqui, entre aspas, né, o emprestado é que para emprestar para fazer uma operação como essa, alguém deve estar recebendo alguma vantagem, e nesse caso aqui essa vantagem com certeza é financeira. A operação dessa sexta, batizada de Timóteo, tem a inspiração no trecho do livro homônico da Bíblia, em os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Bom, a notícia publicada aqui no Estadão também é confirmada aqui pelo site Diário de Pernambuco, também no dia 16, claro, a notícia de hoje está acontecendo agora, de manhã. Silas Malafaia é alvo de mandato de condução coercitiva na Operação Timóteo, então ele está falando a mesma coisa. Aqui também na Carta Capital, Malafaia é alvo de condução coercitiva por suspeita de lavagem de dinheiro. E aqui embaixo ele está comentando o seguinte: segundo as investigações, ciente das informações sobre as dívidas de royalties, esse diretor oferecia aos municípios o serviço de 2 escritórios de advocacia e uma empresa de consultoria para agilizar o recebimento de crédito do CEFEM. Para a Polícia Federal, trata-se de uma organização criminosa dividida em 4 núcleos. O primeiro era o núcleo captador, formado por um diretor do DNPM e sua esposa, que realizava a captação de prefeitos interessados em ingressar no esquema. O segundo era o núcleo operacional, composto por escritórios de advocacia e uma empresa de consultoria, em nome da esposa do diretor do DNPM, que repassava os valores indevidos a agentes públicos. O núcleo político era formado por agentes políticos e servidores públicos responsáveis pela contratação dos escritórios de advocacia integrantes do esquema. O núcleo colaborador, por sua vez, seria responsável por auxiliar na ocultação e dissimulação do dinheiro. Malafaia é suspeito de compor esse 4º núcleo. Segundo a Polícia Federal, ele recebeu valores do principal escritório de advocacia responsável pelo esquema
e pode ter emprestado contas correntes de uma instituição religiosa sob a influência com a intenção de ocultar a origem ilícita dos valores. Então essa é a acusação contra ele. A notícia também saiu aqui na Globo, aqui no site da G1, mas também está aparecendo na Globo, em todos os canais de televisão. Polícia Federal desarticula esquema de corrupção na cobrança de royalties da mineração. 300 policiais federais cumpriram 11 mandatos, mandatos em 11 estados e no Distrito Federal. A Justiça Federal mandou prender 16 suspeitos de envolvimento no esquema de bloquear até 70 milhões de reais. Aqui no blog da Esquerda Valente, Pastor Silas Malafaia é alvo de operação da Polícia Federal e fraude de cobrança de royalties. E aqui um comentário sobre o blog escolhido aqui. Eles publicaram uma matéria interessante, bastante neutra, eu achei. Eu li a matéria, está falando sobre isso, sobre 70 milhões e tudo mais, como é que funcionava. Então tá legal de ler. Agora, é de esquerda, e algumas pessoas vão dizer, mas isso daí é tendencioso, é de esquerda, é petista, é petralho comunista. Olha, pessoal, para que pior do que Globo? A gente comenta as notícias, mas é preciso mostrar os dois lados da notícia, tanto um lado como do outro. É preciso analisar as informações e ver o contraponto, senão você corre o risco de ser manipulado. É por isso que o canal Notícias Comentadas pega todos, tanto da esquerda como da direita neoliberal, aqui representado pela Globo, pelo Estadão e por outros. Se você é contra a aparição daqui do site da esquerda, você tem que pensar que esses aqui são neoliberais, então é o outro extremo. Tudo bem? Com isso, nós vamos encerrando aqui esse vídeo, lembrando o seguinte: o pastor ele é investigado. Não foi provado nada ainda contra ele. Só que, um depósito numa conta de uma instituição, no caso a instituição dele recebeu desse escritório que está envolvido no processo, então você tem uma prova cabível. Falta agora ligar definitivamente essa prova ao próprio pastor, que é o chefe da igreja, ele que decide onde é que isso vai ser aplicado. E resta saber também como seria feito, então, isso que o Estadão aqui está comentando, como emprestado. O que significa aqui emprestado? Quem está ganhando quanto por emprestar dessa forma? Seria uma pena, utilizando a igreja, inclusive a igreja ela conta com diversos incentivos fiscais, não precisa pagar imposto. É uma situação bastante interessante para ganhar muito dinheiro, e isso tem sido feito escancaradamente no Brasil, a igreja ganhando muito dinheiro. Talvez o objetivo de igreja não fosse ganhar dinheiro, Então, talvez se fosse para ganhar dinheiro, abriria uma empresa com fim lucrativo. Mas aí acabam abrindo uma igreja e transformando isso num empreendimento com fim lucrativo. E agora, além disso, está sendo utilizado também esse mecanismo para processo de corrupção, segundo o que está sendo mostrado aqui. Então seria uma pena realmente muito grande que a igreja, e todo, digamos assim, o povo que vai para essa igreja é inocente, não sabe de nada disso, com certeza, mas estão indo ali e não estão sabendo que estão participando também de uma situação que pode ser criminosa. Vamos esperar aguardar as investigações aí da Polícia Federal e vamos acompanhar esse caso. É bastante interessante, se faz interessante justamente por isso, porque o Malafaia é um pregador da moral e dos bons costumes. E bom costume é também, por exemplo, eu acho que tem um mandamento dos 10 mandamentos, deve ter um, ou senão eu vi em algum outro lugar, dizendo não roubarás. Não roubarás, seria um bom costume. Se não tem lá nos 10 mandamentos, mas poderia ser então um bom costume, que até favorece um crescimento da moral, principalmente de alguém que luta contra a corrupção, segundo o que ele fala, que é o Silas Malafaia. Bom, vou ficando por aqui. Deixe seu comentário, com certeza uma notícia muito quente que ainda vai ser explorada aí nos próximos dias. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até a próxima notícia.